Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Estamos começando o segundo episódio do nosso podcast sobre gestão e liderança. Eu sou Guilherme Gomes, vou ser o host aqui hoje, mas dizem sempre que quando você vai para a guerra, o ideal é você ir com os seus melhores soldados, gente. E se na estreia eu trouxe a Roberta, para o segundo episódio eu importei duas pessoas para poder estar aqui comigo, que são pessoas não só que eu confio, que eu acredito, que eu admiro, mas também que são parceiras aí da minha jornada de desenvolvimento com as pessoas. Então, estou super feliz, quero apresentar para vocês aqui Fernanda Tel e Renata Nassif. Oi, Bem-vindas. obrigada pelo convite. Adorei o Ah, convite também. Que bom estar com a Rê também. Bom demais. É difícil juntar nós três, né? é isso aí, né? Algumas pessoas, entendedores entenderão, diriam que isso daqui é um encontro de milhões, então eu já estou bem feliz aqui com essas companhias. Hoje vocês vão perceber que a conversa vai rolar solta, a gente rasgou o script para que a gente possa ficar mais à vontade para falar o que a gente tem percebido aí no dia a dia com os clientes, nos atendimentos, nas organizações que a gente tem passado. Mas antes disso, minha mãe me deu educação, eu gosto de usar, então eu vou pedir para vocês começarem se apresentando. Vamos pela ordem alfabética para Pode ficar ser. organizado aqui. Você que está assistindo, fica ligado. Se você vê a gente levantando a mão aqui, não estranha não, é porque tem muito assunto e muito conteúdo, pode acontecer e tá tudo certo. Vamos lá, Fê. Bem, bom, atuo com gestão de pessoas há mais de 18 anos. Já fica ruim já começar a falar isso, né? Mostra a nossa idade já. Mas sou apaixonada pelo tema, venho da área de negócios, mas esse olhar para o colaborador, o quanto isso interfere no resultado do negócio, faz para mim todo sentido, toda a diferença. Atuo muito fortemente com cultura e desenvolvimento de liderança, novos líderes ou uma liderança mais estratégica. E também apoiando aí na consultoria de gestão de pessoas para empresa que precisa uma mão a mais, aí, um braço a mais na área de RH para fazer os processos acontecerem. Então, lado B, né, que a gente Sempre gosta, bom, né? sempre bom. Bom, meu lado B é total abraçar árvores, adoro muito essa coisa, vida, natureza, óleos essenciais, sou aromaterapeuta por diversão, gosto muito desse lado mais Eu não alternativo. sabia disso. Sim, você É. acredita? A Adorei. louca dos cursos que a gente tá falando, né? E, então eu fiz, porque eu queria conhecer com mais profundidade, e ainda mais aromaterapia baseada na parte de gestão emocional. Então eu gosto muito, une tudo aí que a gente já trabalha na vida também profissional. E acho que o grande projeto, o desafio é cuidar de dois moleques de 2 anos e aprender a liderar duas crianças o tempo todo. Tem sido meu grande desafio cuidar do Leonardo e do Vicente, que esse é meu momento atual também, que é lidar com a maternidade e a vida profissional. Você vai pular os pets? Eu comecei com os pets, porque eu sempre quis ter uma família grande, é verdade, eu sempre mostro, né? Eu sempre mostro, e aí então comecei com pet, gato, cachorro, então gestão de conflitos é algo também natural no dia a dia de casa, e assim a gente vai. Agora fiquei sabendo que meus filhos vão ganhar um jabuti. Eu falei, Oi? gente, Era tudo o que aonde? você Onde que eu vou precisava. colocar? Pois é. Recusa, Fê. Pois é, vou falar, ó, acho que não vai rolar. O tio resolveu dar, falei, meu Deus do céu, ainda bem que não chegou ainda. Ele tá com raiva de você? Alguma coisa assim? É aquela coisa que a Pessoal. criança precisa conviver com tudo. Eu falei, nossa mãe, né? Já tem para todo gosto aqui em casa. Isso sem contar que na escola tem galinha, né? Das crianças. Tem Então, galinha, coelho, já é pé na areia também, pé na terra vermelha, né? maravilha, maravilha. Obrigado, que bom que deu certo. Pois Assim, é uma é. agenda muito maluca. Fazer uma reunião, eu e a Fernanda, já é um negócio 8 horas da noite, 8h30 da noite, com essa agenda dos filhos e do trabalho e tal. Então, conseguir ter você aqui junto com a Rê Nossa, é foi sem preço para mim. maravilha. Eu também estou super feliz de estar aqui. A gente vive tanto no online, no nosso caso, né? E estar presencial faz toda a diferença. É muito gostoso. Que bom. A conversa vai esquentar aqui. Vocês viram que tem maternidade envolvida, né? Mais liderança, mais gestão de conflitos, mais fazer sucesso, enfim, vamos lá. Rei, e você? Bom, eu venho do mundo corporativo, né? Tenho aí 20 anos de experiência em planejamento estratégico e gestão de alta performance. Né, já passei pela siderurgia, mineração, varejo, café, pelo agro. E há algum tempo, pouquíssimo tempo, né? Eu saí do corporativo para dedicar aí
totalmente ao Lu e tem sido uma grande experiência, assim, uma virada de chave muito grande para mim, soltar esse corporativo e vir pro autônomo, né? Mas trocar conhecimento é uma coisa que sempre caminhou comigo. Então, algum tempo eu descobri aí, né, meu propósito, que é isso, é compartilhar e poder apoiar as pessoas a encontrar soluções e serem mais felizes, né? Então, eu amo o que eu faço, eu amo gestão, eu sou a louca do Excel, da planilha, meu olho brilha, você já sabe. E a gente ama que tem alguém assim no time, né? Então, assim, adoro isso. E aí, poder levar essa parte muito prática e da gestão para os treinamentos é uma coisa que eu gosto demais. Então, é isso, assim, já a parte de treinar já também caminha comigo há um período já, né? Que eu venho conciliando aí o corporativo com os treinamentos e enfim, um caminho que eu tô amando trilhar com vocês. Que bom. Tá do seu lado é puro, né, é aprendizado. E, bom, um lado B, não posso fugir dos pets, né? No meu caso não tem nem jeito. São 5 cachorros, né? Sim, gente, Meu Deus, cada dia atenção aumenta para o mais. recorte, 5 cachorros. 5 cachorros e são 3 bem grandes e tem um médio e um miniatura, que é o nosso mascotinho, 1,8 kg, Frederico. E é isso, assim, eu tenho um lado que também puxa para um lado zen aí, que eu gosto muito, sou instrutora de yoga. Fiz a formação porque eu também sou muito curiosa, igual a Fê. Eu sou a louca dos cursos, e aí quando uma coisa me intriga, eu quero ir a fundo para entender melhor e saber o porquê daquilo, e aí fiz essa formação. Gosto demais. Cheguei a dar aula. Ah, é? Olha só, não sabia Enquanto não. eu estava no Verde Mar, eu consegui. Aí depois veio a pandemia, eu parei. Eu tinha um estúdiozinho, delícia, mas enfim, foi um outro tempo. Agora é só em casa mesmo, quando os cachorros deixam. Imagina fazer yoga com 5 cachorros, Não, Fernanda. Como E faz? o Frederico, ele pesa 1,8 kg, é menos do que um saco de arroz, né? Então, é muito importante pensar, assim, porque ele entra em todos os lugares, né? Ele é o rei da casa. Olha, eu isso tô mesmo. achando que você que gosta de planos, a gente pode fazer um plano de aposentadoria. Praia, yoga, aromaterapia. Não é? Dá Você pra pode gente fazer montar um... mesmo uma Ai, coisa. eu não posso falar sobre isso, porque a Renata vai perguntar pra mim o que eu vou fazer na praia, né? Tem uma piada interna, assim, porque ela acha que eu não vou dar conta de ficar longe como dessa vida assim, Guilherme? frenética, desse trabalho todo. Você vai trabalhar com Enfim. quem? Que bom que você tá aqui também, muito, muito feliz. Obrigado por ter enfrentado a estrada pra estar aqui hoje com a gente. Foi uma honra. Um prazer. Gente, eu tô assim, frenético, porque a cabeça tá surtada pensando por onde a gente vai começar. E aí uma coisa que eu fiquei pensando muito, assim, sobre como é que a gente pode construir esse caminho, é a gente falar um pouco do que a gente tem ouvido, do que tem chegado, né? Então, só para quem tá ouvindo também entender, dentro da ULU a gente tem um processo que chama LND, que é um levantamento de necessidades de desenvolvimento, né? A gente não sai treinando as pessoas só porque, eu preciso de um treinamento de comunicação. Tá, que tipo de comunicação? Qual que é o desafio no dia a dia? Então a gente faz esse exercício. Eu quero desenvolver minha liderança, mas que tipo de liderança? Quais são as dores com os colaboradores? O que os colaboradores dizem? A gente tem todo esse movimento, as duas fazem aí um trabalho ativo junto comigo de análise, né, de todo esse levantamento que a gente faz. E aí é muito interessante, assim, porque hoje de manhã eu estava apresentando um projeto. Vamos resguardar aqui os clientes, né? Mas a gente estava apresentando um diagnóstico de um LND que a gente tinha feito, e no final o cliente virou para mim e falou assim: nossa, parece que você trouxe uma ressonância magnética da nossa empresa, assim, porque o nível de clareza que a gente tem dos desafios alinhado com o primeiro briefing que a gente foi é espantoso. E aí agora toda a trilha que vocês desenharam faz muito sentido. Então eu queria, vocês que estão também, né, muito aí no dia a dia, né, eu acho super interessante porque a Renata falou assim, eu saí do mundo corporativo, que dia, né? Porque tá dentro das empresas toda semana ali, fazendo o desenvolvimento, né, e tal, mas talvez você não tenha um crachá, no máximo, né, mas tá nesse movimento ali. Eu não dou ordem, né, eu executo ali, mas a gente orienta. Não, mas compra a briga do mesmo jeito, né, a pupila dilata, fica tensa do mesmo jeito, como se fosse, mas aí eu queria... mais, né?
né? Porque agora é mais de um lugar só, ao mesmo tempo. Então, E é verdade. isso, né? Porque muitas vezes a gente vai Várias virando equipes, chave, né? né? É isso, a gente vai virando a chave, né? Tá num cliente falando de um negócio, de repente sim. você tá numa empresa de alimentos, e aí você sai, você vai ali para uma empresa de aço, e aí como é que eu vou lidar com isso, com essas diferenças, e respeitar, né, a cultura, a história dos clientes. Mas eu queria começar, então, provocando vocês a gente problematizar um pouco, assim. Primeiro, do ponto de vista da liderança, vamos deixar a gestão Uhum. para o próximo passo. Olhando do ponto de vista da liderança, o que que vocês têm percebido, assim, o que que tá doendo? O que vocês sentem, assim, nossa, as pessoas reclamam muito disso, ou esse isso daqui é muito recorrente, assim, a gente troca o CNPJ, mas é um desafio igual. O que que vocês estão vendo? Bom, acho que não tem muito como fugir da parte da gestão, mas vou tentar aqui, né? É engraçado como caminha Uhum. muito Uhum. próximo. O que eu tenho percebido, assim, o que que tem vindo muito? Vem isso, eu preciso de um trabalho de comunicação. Aí você começa a conversar mais a fundo, e aí vem assim, não, porque aqui a gente tem uma questão de áreas, entre áreas. Tá todo mundo correndo, louco no objetivo, mas no objetivo da tua área, então não olha para o lado. E aí você vê problematizar, vem algumas coisas que você fala, gente, mas vocês já sentaram numa mesa e conversaram? Porque, né, olhando, focando em solução, vocês conseguem chegar em algum lugar. Mas não há tempo para isso e há muito aquela questão assim, eu preciso fazer o meu. Então, vejo na liderança, uma liderança, um trabalho de relacionamento, de comunicação também entre pares, para que isso possa cascatear no grupo, no time. Porque a partir do momento em que eu não tenho esse exemplo do meu líder, eu também fecho a minha janelinha para as outras áreas. E aí vai virando um Hum, problema profundo, tá todo mundo só correndo atrás do seu. Então, isso gera retrabalho, reunião da reunião, e aí a gente está sempre falando de produtividade, de gestão Uhum. de tempo, e gestão de tempo está muito alinhado com a comunicação, mas que está muito alinhado com isso, porque daí vem, né, eu não vou entrar em gestão, mas não tem como. Será que está todo mundo alinhado no Uhum. mesmo objetivo? Para que eu não olhe só para a minha área. E aí, junto com isso, também vem a cultura, porque se eu não tenho uma base mais sólida, qualquer caminho serve, né? Então, por isso que eu vejo as pessoas todas cansadas correndo, mas cada um para o seu lado. É, bem por aí mesmo. E assim, essa falta de alinhamento estratégico a gente vê muito nos próprios resultados dos LNDs que a gente vê, né? E até a lógica que a gente usou para montar, de qual é a visão estratégica que as pessoas têm da Uhum, empresa, como é que é ela, a autoliderança dela e como é que é ela com o time. Aí a gente consegue ver exatamente isso que você falou, né, Fê? Com uhum. clareza, assim. Sim. Que falta um alinhamento entre pares, às vezes até da diretoria com os gestores, e isso impacta em tudo, né? Comunicação, gestão do tempo. E uma coisa que eu tenho visto muito assim com as turmas, é, algumas coisas bem recorrentes. A dificuldade de mão de obra. Mas se eu mandar embora, eu não acho outra pessoa para colocar no lugar. Aí essa frase, assim, já é toda, quase que todo encontro a gente escuta. E outra frase que eu escuto muito que eu vejo muito a dificuldade de delegação, que Uhum. a frase não, eu tenho que acompanhar porque senão o meu time não entrega. Isso. Não vem E a aí eu fico louca, entrega. né? É, aí eu fico doida. Teve outro dia que eu falei, mas então você não pode sair de férias, né? Porque se você tá nesse nível de controle, né? E acompanhando até que horas que as pessoas vão ao banheiro. Porque você não consegue confiar que eles vão dar conta de fazer, então você não tira férias. E tem que passar E, tudo pela e pessoa, tem né? Tem que tudo, voltar tudo pro Então, líder. assim, são duas coisas. E, aliás, ter três, eu ainda diria, que eu também tenho escutado muito. E aí eu acho que tem tudo a ver com o que você disse. Que essa coisa do alinhamento, aí fica cada um fazendo o seu, autorresponsabilidade. Ao mesmo tempo que cada um quer fazer o seu e entregar o seu, também tem uma coisa se não der, não deu, não é minha responsabilidade. Uhum. Aí, Essa às parte é vezes da é outra da área. outra. Aí vai, joga pra um, fica aquela batata quente, Uhum. e aí vira um caos. Se eu for olhar pra performance, nossa senhora.
Então é isso. Valeu. Vocês entenderam como é que vai ser o começo da conversa, né? Era pra pegar Porque mais aqui leve, né? essa coisa de Eu vir não sem combinado é um perigo, porque as duas já chegam na paulada já. E tem um negócio que eu fiquei refletindo aqui, à medida que vocês foram falando, que assim, nós acabamos com a liderança, né? Nós matamos a liderança, assim, para as novas gerações. As novas gerações não Não querem querem. liderar, porque liderar é esse lugar horrível de eu Deus é abraço mais, tudo, é. eu faço tudo, eu resolvo tudo e tal. E aí elas não estão olhando para isso, mas isso foi assunto do encontro do podcast passado. Mas tem um ponto muito importante que é assim, na fala de vocês, para mim, tem várias coisas. Então tem um viés muito forte do ego, do só do meu jeito serve, eu falei, se a pessoa não entendeu, porque muitas vezes a comunicação, ela é uma comunicação para ficar livre ou para jogar na cara, depois eu fiz, né? Eu falei, tá lá no e-mail tal. Que é um relatório o e-mail, né? A pessoa faz lá um tempão para deixar protegido, né, o seu lado. E que copia a empresa inteira também, né? Aquele monte de isso. gente que não precisava participar daquele e-mail tá participando porque é uma forma também ali, inclusive uma comunicação muito hostil às vezes, né? E aí tem uma reflexão bem importante, então, que a gente tem essa armadilha do ego dentro desse processo, tem essa falta de organização pessoal, tem um processo de falta de autoconhecimento, tem um problema de humildade intelectual, né? Então, assim, o que eu posso aprender com o outro? O que o outro tem para somar comigo? Porque por melhor que você seja, você não sabe tudo, você não tá pronto para tudo, né? Você não consegue resolver tudo. E também, se você consegue resolver tudo, meu conselho, né? Que se fosse bom a gente vendia, demite todo mundo e fica só você na organização e tá tudo certo também. Exato. Também pode ser uma estratégia sempre, tenho falado, né? Muda para Marte se você não quer conviver com a geração Z, ou manda todo mundo embora e assume tudo e vai tocar um negócio sozinho aí, né? Para quê? 50 colaboradores. Né? Bobagem. Então, é importante a gente pensar em algumas coisas nesse sentido. Porque aí vocês vêm desenhando, e eu queria somar uma coisa, porque eu tenho sentido muito que o pavor que as pessoas têm hoje da palavra mudança. Exatamente. Então, assim, né? Não, gente, que mudança seja legal, que todo mundo adore, vou mudar. Não, mas assim, criou-se um mito ao redor da mudança porque ela o tempo inteiro parece grande porque a gente não faz mudança pequena. Minha mãe tinha uma fala em casa desde que eu era muito novo que era assim, manutenção você faz sempre um pouquinho para nunca gastar muito de uma vez. Grande mudança. Então, assim, se estragou a lâmpada, conserta a lâmpada. Se estragou o interruptor, conserta o interruptor. Mas não deixa a casa inteira parar, porque você vai ter que, né, ter um perrengue muito grande, um estresse muito grande, e você vai ter que desembolsar muita grana ali para poder resolver. E aí eu fico pensando que quando a gente fala de cenário de mudança, também tem um pouco disso, né? Que tanto que se eu mudo um pouquinho todo dia, eu me ajusto um pouquinho todo dia, eu experimento um pouquinho todo dia, essa mudança não vai ser gradual e a gente resolve. E aí, junto com esse viés da mudança, eu acho que tem um pano de fundo social aí, comportamental, que é o tanto que a gente vive de soluções práticas. Então, assim, são 5 dicas para você ser feliz. Seja magro em uma semana. 3 Muito passos rápido. para... Isso. 3 passos. E o negócio é muito doido, né, gente? Por quê? Porque, né, eu sempre falo, eu acho que é um pouco da maturidade. Fazer 40 foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida, né? Mesmo assim, eu assumi a barba do Papai Noel aqui, tá tudo bem, mas essa coisa de aceitar que dentro dessa jornada a gente vai experimentar, dentro dessa jornada a gente vai ter que dar passos para trás, dentro dessa jornada às vezes eu vou falar, não vou dar conta de fazer isso. Vou corrigir uma rota, fui para um lado, não funcionou. Perfeito. E aí essa reflexão é muito importante, porque assim, aí a gente começa a fazer a gente começa a ver um movimento que assim, não, fulano não quer mudar, ciclano não quer mudar. Porque uma das coisas que a gente vê muito no diagnóstico as pessoas têm resistência à mudança. E aí a cultura não apoia, né? Porque como é que você faz mudança numa cultura que tem pavor ao erro? Exatamente. Né? Numa cultura punitiva ali, Deus me livre de errar, eu vou ter que falar pra alguém que eu errei, então não mudo.
Que vem, eu falo, a conversa começa já, a culpa não é minha, né? Não fui eu que fiz isso aqui. Então, assim, já tá todo mundo muito na defensiva. E aí, Gui, nesse ponto tem uma coisa bem interessante, que aí vem essa questão da contratação e da mudança, que é assim, existe também um grande conflito nas empresas quando tem pessoas de bastante tempo de casa e quando você traz pares do mercado. Aí entra exatamente nessa colisão, porque quem está vindo de fora quer mostrar, trazer algumas coisas que viu funcionar de outra forma. E quem está dentro fala assim, você não sabe nada, aqui funciona assim, sempre foi assim. E aí vira esse embate que acaba alguém cansando disso. E aí eu falo que o maior perigo é essa pessoa que vem de fora se acomodar na cultura de não mudança. Então, para eu ficar aqui é melhor eu não mudar. Então, eu mudo aceitando esse status quo aqui e a gente não evolui. Ou ela sair, Ou né? ela desiste Porque e vai embora. não deu conta de lidar promover alguma mudança, não foi Isso. ouvida, né? Enfim. Ou ela sai ou até saem com ela, porque daí o que aí grupo já que tá destoa lá demais, já fica né? tão incomodado Já que destoa. já vai. E aí vira essa questão. E aí entra justamente nisso. Não tá fácil contratar. Não é só contratar. Contratar é a ponta do iceberg. Tem aí a cultura, o que nós estamos abertos a trazer uma pessoa de fora. Para isso, nós vamos falar de mudança, as pessoas vão acolher essas mudanças. E aí vai longe, mas entra no outro ponto que você trouxe muito forte, que é o autoconhecimento. Acredito muito que as pessoas têm, muito do ego, dessa necessidade de segurança. Parece que da nossa geração não se pode errar, né? A gente veio com essa crença tão forte que as pessoas não se permitem testar coisas novas. E dizer assim, poxa, eu fiz assim a vida inteira, mas realmente, Rê, isso aqui que você trouxe é bem legal, vamos colocar, parece que desmerece todo um trabalho, as pessoas se sentem assim, e aí elas preferem dizer que não do que tentar fazer esse caminho de colocando ferramentas novas, de trazer novas. Isso eu tenho sentido bastante também. E o desafio, né? É porque o desafio é que. Você ri, né, Gui? Eu amo. O desafio é que autoconhecimento não é uma coisa que você ganha do dia pra noite. 3 passos. Também não é um existe, fim de semana, não né, de e imersão aí que vai não mudar você entendeu? eternamente. Então é um caminho que você tem que percorrer todos os dias. E hoje, com acesso à informação, o pessoal fazendo terapia com inteligência artificial, né? Aí você fala assim, como que... e ela acha que tá se desenvolvendo, né? Então, essa coisa do cérebro podre, né? Que foi a palavra do ano passado, que é, de fato, esse acesso demais à informação faz a gente achar que tem, mas não tem. E aí eu não tenho autoconhecimento, né? Autoconhecimento sem ação, né? Sem pequenas mudanças, que é que o Gui acabou de trazer. Eu vejo isso bem forte também. Mas se a gente for ver comunicação, gestão do tempo, Entra tudo começa com autoconhecimento. Se a gente for olhar bem forte, tá ali. E é um exercício muito doloroso, né? Você estava falando dessa coisa do erro, eu estava pensando, eu costumo falar muito, eu falei agora em Maceió, a galera tomou um susto. Eu perguntei assim, tava com um time lá, um grupo de umas 40, 50 pessoas, e eu perguntei pra eles, eu falei, quem aqui ouviu da mãe ou do pai que quando tirava uma nota boa, você não fez mais que a sua obrigação? E aí a galera toda levantava a mão. Eu falei, então a gente precisa olhar para sua relação com o erro. Porque se acertar sempre é a sua obrigação, qual é a sua relação com o erro? Porque muitas vezes o que a gente não percebe, e processo de autoconhecimento, né? Eu tô me preparando, em outubro eu faço 27 anos de terapia. Ele só vai ganhar um diploma. Vai. Se fosse de INSS, eu tava quase aposentado. Bom, enfim, deixa pra lá. E aí eu fiquei pensando assim, eu fico refletindo sempre. Tem muitas coisas que são plantadas em nós, tem muitos chips, né? Implantados em nós que muitas vezes a gente não tá olhando para eles. Né, que a gente não presta atenção, porque eles são tão automáticos, eles são tão naturais, a gente vem repetindo isso há tanto tempo, que aí a gente não para poder olhar e falar, bom, pera lá, né, isso é meu ou isso não é? Por que eu tenho dificuldade de fazer algo diferente? Né, vocês me conhecem bem que eu sou meio maluco, né, porque eu aprendo um negócio hoje, eu quero usar amanhã, porque eu morro de medo de esquecer.
Entendi. Hoje de manhã à noite Já tá já está aplicando. usando. Eu conto pra alguém, as pessoas acham que eu tô contando pra elas nos treinamentos, nas facilitações. Não, eu tô contando pro meu cérebro, falando, lembra dessa informação que é Não se muito esqueça. legal, assim. Então tem umas coisas, né? Por isso que eu não consigo fazer duas vezes a mesma coisa do mesmo jeito, né? Tô terminando um projeto daqui a 2 semanas, gente, foram 9 cidades no país todo. Foram 9 jeitos de fazer diferentes, um negócio muito maluco. O povo que tava acompanhando a turnê Fica doido. falava assim, ué, mas não foi isso que você falou da última vez? Eu falava, mas não era a mesma pessoa, né? Eu era outra pessoa 15 dias atrás. E aí tem esse negócio muito doido que é, como é que eu vou me relacionar com o erro, tem a ver com como é que eu vou me relacionar com o diferente, se eu não tenho recurso interno? Exatamente. Que a grande treta da história toda é, quando a gente fala de autoconhecimento, que assim, você que tá ouvindo, o autoconhecimento não é ficar se admirando no espelho, né? Existe um processo, uma jornada interior para você entender quais são os seus comportamentos, né? Quais são os seus valores, o que é relevante para você, o que você não abre mão, o que você vem repetindo de crença que você aprendeu na sua família, que a sua mãe falava, que seu pai falava, o que você tá trazendo de carga genética aí, que tem muito também, né? O que pode ser uma trava que de repente, eu não consigo ter uma mentalidade de prosperidade, eu não consigo receber das pessoas. Tem gente que é assim, né? Você oferece qualquer coisa, a pessoa fala, não precisa, não precisa. Ela pode estar, eu ia falar uma palavra feia aqui, mas ela pode estar morta, né? Mas tem o Gabriel aqui da edição, gente. Qualquer coisa o Gabriel salva a gente e corta pra frente. Mas é isso, assim, como é que eu vou lidar com essas coisas se eu não tô olhando, às vezes, para modelos que eu tô repetindo e que para mim são muito naturais, né? Esse cuidado a gente tem que ter para entender como é que a gente está chegando nesse cenário, porque a gente pega pessoas diferentes, coloca dentro da mesma empresa e não fala só convivam, fala convivam e produzam resultado, produzam valor, né? Rápido. O que eu falo é que autoconhecimento talvez tenha virado um nome que as pessoas associam, apesar de eu falar da história de abraçar a árvore, muito com autoajuda, com aquela coisa lado B. E não tem nada a ver com isso. O autoconhecimento realmente acaba sendo a base para que ele se desenvolva na sua liderança, no seu trabalho. A gente tem feito, né, Gui, também mentorias individuais. E aí não tem como. A gente quer ir logo para a questão, né, para o problema que a pessoa trouxe, que é falta de agilidade, ou falta de resultado, ou o time não está engajado com a minha liderança. A gente não consegue ir para esse caminho, porque entra nos primeiros encontros, você tem que falar de autoconhecimento, de comportamentos naturais, que as pessoas nem se dão conta que elas têm. E aí está muito também pautado em crenças, que é um assunto... se são pessoas que não estão tão adaptadas a olhar, né, tentar se conhecer, a evoluir, ela nem consegue identificar o que é uma crença, né? E principalmente aquilo que está travando. Então, a gente tem que passar por isso para chegar na questão profissional, de entrega de resultado. Eu confesso que às vezes me dá uma certa preocupação de falar, poxa, mas essa mentoria tinha que ter avançado mais rápido. Mas não tem adianta. como você avançar se você não olhar para esse ser humano. E aí, aquela história, não se aprende isso na faculdade, então a gente tem que agora, já atuando ali num cargo estratégico, você fazer essa pessoa caminhar um pouco mais no autoconhecimento. E dependendo do perfil, acha que é um caminho mais árido. Ele prefere estar ali falando de resultado, de performance, mas não tem como, é ali que tá travancando. Então, também a gente mostrar para as pessoas o quão isso é importante aí na sua trajetória, né? É igual você ir para uma cobrança de resultado, de performance de um time, sem passar pela estratégia, né? Tá, onde que a gente quer chegar? Qual que é o nosso propósito? Qual que é a nossa missão, né? Então, se a gente não amassa esse barro antes, né, da cultura, o que a gente está fazendo aqui, como é que eu já vou para meta? Como é que eu vou para resultado? Como é que eu vou para plano de ação? Eu acho que é bem isso, assim, eu preciso dar um passo atrás, né? E tem um lance muito maluco aí, né, nessa história toda, que as empresas se tornaram lugares muito hostis para as pessoas, Totalmente. né? Então, tenho falado muito assim, a gente está no momento em que a gente tem líderes que não lideram, colaboradores que não colaboram, e aí, como é que a gente vai
lidar com isso. Por quê? Porque para liderar eu preciso olhar para as pessoas, eu preciso ter abertura para ouvir as pessoas. Eu tenho convidado alguns grupos a fazer só de liderança, a fazer só uma pergunta, que é: na sua percepção, qual é a minha expectativa com relação à sua entrega? Né? Isso pode ser um exercício para você que está ouvindo o podcast. Manda para o seu time, né? Manda para o seu time, mas só manda se você tiver coragem. Se você realmente quiser ouvir. E aí a coisa da coragem é porque assim, porque o que você receber de volta é aquilo que você está semeando, né? Então, ouvir isso, mas também ouvir. São Paulo, semana passada, a gente fez esse exercício, a galera mandou e saíram pro intervalo. Quando eles voltaram, eles falaram: mas a resposta, mas o chat GPT, mas não sei o que, mas não sei o que. Eu falei: não, a resposta é o ponto de partida pro seu trabalho de liderança. A resposta não é o ponto final da sua liderança, a resposta é o ponto de partida. E agora, o que você vai fazer com essa informação? Você precisa fazer um alinhamento, você precisa só polir essa clareza do colaborador, ou você tem que começar do zero? Falar: começa, joga tudo fora, vamos começar de novo, porque não é isso. Já pode até ter sido isso em algum momento, mas não é mais isso. Então, um negócio muito importante da gente refletir, que dentro desse processo, a liderança vai ter que ter um pouco mais de coragem para olhar para as pessoas, para se conectar com as pessoas. Eu brinco, né? A gente ficou aqui falando de pets e tal, também tenho os meus 3 pets lá em casa, né? E é assim: a Pipoca tá doente. Então, eu encontro com uma de vocês sempre pergunta: e como é que a Pipoca tá? Melhorou ou não? Né? Para quem tem cachorro, sabe que isso é importante. Para quem não tem, falar: a pessoa tá preocupada com o cachorro que tá doente, que frescura e tal. E aí é um pouco disso de entender. Às vezes não é meu caso, mas podia ser também, não tem problema, que às vezes o cachorro é a única companhia que a pessoa tem. Muitas vezes é a melhor companhia que a pessoa tem, inclusive, né? Sem julgamento, mas é essa reflexão, assim, de: será que a gente dá conta de olhar para o que é importante? Porque se você lidera um time e você não sabe o que é, por que aquela pessoa tá ali, para além do dinheiro, porque o dinheiro é o óbvio. E muitas vezes, um dia eu li em alguma dessas minhas leituras, que o autor falava assim: uma das coisas mais tristes que você pode fazer com um colaborador é reduzir o trabalho dele à necessidade do dinheiro. Porque você rouba, né? Você captura todo o significado do trabalho para aquela pessoa. Então, assim, que o trabalho, e aí vem um pouco da necessidade da gente fazer o resgate do significado do trabalho, né? Que assim, o trabalho é meu lugar de orgulho, é meu lugar de conquista, assim. Realizar, né? De entregar. E essa sensação, né, Fê, do eu entreguei, né, eu brinco muito, assim, eu comecei a entender que esse universo do desenvolvimento das pessoas, e aí caminhando muito, saindo do treinamento, indo muito pro viés da facilitação, mexia muito comigo. Quando eu terminava uma entrega e eu sentia dentro de mim, assim, eu quero sentir isso mais vezes, assim, né, é um negócio muito doido, porque aí você vai para um lugar muito mágico. E foi interessante que essa semana a gente teve o aniversário, aliás, hoje é o aniversário da nossa colaboradora que cuida lá de toda a estrutura da Ulu e tal, e aí ontem foi aniversário dela, no dia do aniversário tem folga. Você não contou pra gente. Ela não contou hoje, ela tá de folga, porque meu aniversário tem folga. Tá bom. Aí o aniversário é hoje. Encontrei no Dei Parabéns. Nossa, já tava ressoando. Não, o aniversário dela foi ontem, hoje ela tá de folga. E aí a gente fez um bolinho lá e tal, e aí ela começou com a gente em abril, e aí ela ficou super emocionada com o bolo, falou: eu não mereço e tal, e eu falei pra ela, ninguém nunca cuidou dessa empresa como você cuida, a gente entra aqui, tá tudo um brinco, tá tudo cheiroso, tá tudo bem cuidado. E ela virou e falou assim: eu faço isso com muito amor. Então, assim, é muito diferente. É lógico que ela precisa do dinheiro, assim como eu preciso, como vocês precisam, né? Mas imagina que se você olha para um ser humano, qualquer um, e fala: essa pessoa trabalha por dinheiro. Você matou a contribuição dela, o orgulho dela, muitas vezes o tesão dela de entregar, de fazer diferente, de experimentar. E a gente tá nisso o tempo inteiro. Por quê? Porque a gente tá fazendo pior, a gente tá falando: as pessoas não querem trabalhar. As pessoas não gostam de trabalhar. Será que elas não gostam de trabalhar, ou será que esse ambiente é hostil demais?
Será que esse ambiente é pouco atraente, né? Pouco aberto para novas ideias? Vocês falaram, né, ali no começo da contratação, a pessoa entra e vem sugerir alguma coisa e ela não consegue. Já na hora você procura o melhor, mas quando ele vem te trazer uma sugestão, não serve. Podia ter contratado qualquer um, né? Exatamente. E quando você fala, né, quando você traz o que é importante para a pessoa, você está olhando para os seus valores pessoais. São os seus valores pessoais que se conectam com os valores daquela empresa. Só que é isso, a liderança não se dá o trabalho de descobrir o que é importante para aquela pessoa. É o pet? O que é importante? É a desculpa do não dá tempo, Não né, dá Rê? tempo desse tipo de conversa. E aí a gente às vezes vai e incentiva isso, as pessoas olham pra gente com cara de estranheza, né? Falam assim, mas como assim a gente vai fazer reunião sobre esse tipo de assunto? E essa, né, também não gosto que já falamos muito de gerações em outros fóruns, mas a questão é, a gente ouve muito a frase, a nova geração, ela não quer trabalhar. Não é que ela não queira trabalhar. Para ela, trabalhar e viver é uma única coisa. Então como eu sou como indivíduo e realizando aquele trabalho. Então, é completamente diferente quando você consegue olhar para isso. E assim, eu ainda acrescentaria que hoje, às vezes, a liderança não faz isso, às vezes não é nem só pelo tempo, né? Às vezes ela não tem esse espaço, ela não sabe fazer isso. Porque aí volta no autoconhecimento, né? Ela não passou por isso, nem eu sei. Então, como é que Ela não se escuta, né? ela não se escuta, então como é que eu vou fazer isso com o meu time, né? Então, aí entra nisso e aí só quer resultado, né? Porque alguma coisa ela sabe, eu tô aqui, eu sou gestora, eu tenho que entregar resultado, aí volta na responsabilidade e aí entra de novo na mudança também. E a pessoa não quer mudar, né? Ela não, ou tá reativa, né, a esse processo da mudança e precisa. Para você melhorar, ainda acho que tem uma coisa que passa por criar conexões, né? Essa coisa da facilitação, de você conseguir sair com essa sensação que você falou, nossa, eu quero sentir isso, assim, a gente precisa conectar para fazer isso. E aí, às vezes a pessoa não consegue conectar com ela mesma. Como é que ela vai conectar com o time? Exato. E o líder, ele é um facilitador, né? O trabalho dele é sair desse lugar de ser o juiz, que foi muito tempo esse lugar, né? Do tipo, feedback, errou, acertou. Exatamente. Para o lado Comando controle. Isso, exatamente. Para o lado do facilitar o seu desenvolvimento, a sua entrega. Mas não é... Primeiro você trouxe a palavra, tem que conectar. E a gente só se conecta com confiança, com um ambiente de confiança. E eu só crio um ambiente de confiança quando o outro percebe que eu me importo com ele, né? De verdade, porque eles também percebem essa roupagem, né? Quando é só que é um verdadeiro. oba-oba. É um e que eu posso ser quem eu né? sou, né? Isso. Gente, eu tô tendo uma cãibra cerebral. Eu não sei vocês, porque eu tô juntando tantas coisas aqui na minha mente, pensando e imaginando que se a gente tivesse um vinho aqui, né? Gabriel, a gente ficava até amanhã. Bom, enfim. E aqui, vocês trazendo tudo isso, eu lembrei de duas coisas aí, de duas formações. Uma da facilitação com alma, em que a gente aprende, né? Que a inteligência do grupo é maior que a inteligência da pessoa mais inteligente do grupo. Então, atenção, você que é líder. Você pode ser ótimo. Você provavelmente é muito bom para estar na sua cadeira, né? Esperamos que seja. Você tem um longo caminho, mas quando há um problema, um erro dentro do time, as pessoas sabem que a coisa está errada. Às vezes o que a gente não faz é abrir um espaço para que a pessoa reflita sobre isso. E aí a gente joga o colaborador como parte do problema, mas a gente não convida ele para ser parte da solução. Então quando você convida, porque quando a gente fala de reunião, né, todo esse movimento de essa reunião podia ter sido um e-mail e tal. Quando você convida as pessoas para uma reunião e elas torcem o nariz, é porque não é uma reunião que você está fazendo. Talvez seja uma palestrinha, você esteja lendo ali relatórios que a pessoa não precisa da sua ajuda porque ela é letrada, né? Então, o movimento da reunião é como é que a gente traz discussões importantes para a mesa e a gente dá espaço para a voz de todas as pessoas, né? Dá espaço para que todo mundo seja ouvido. E aí, na formação da Lego, agora em abril,
Bom, a estrutura, a metodologia é embasada em várias outras metodologias, correntes, estudos e etc e tal, e eles têm uma fala que é assim, somente quando eu falo sobre algo que penso, sou capaz de refletir sobre o que acabei de dizer. Total. E aí eles têm uma... É. E aí eles têm uma chamada que é não faça uma reunião com você Eu mesmo. amei quando Que você é me compartilhou maravilhoso. isso, gente. E aí eu uso isso toda hora. Quando a gente tá na facilitação e a Aham. pessoa tá travada ali numa atividade, eu falo, não faz reunião com você mesmo. Eu amei isso. É Adorei. isso. Por quê? Porque muitas vezes o que que acontece? O colaborador pode contribuir, ele quer contribuir, mas ele fica só na mente dele, porque aí tem várias coisas. Tem o medo de errar, né? O medo do julgamento, todos nós temos, né? Mas é importante a gente pensar, e aí é muito autoconhecimento. Eu sempre digo isso porque eu falo, gente, eu já peguei o microfone e falei para mais de 1000 pessoas. Para você pegar um microfone e fazer isso daqui que a gente tá fazendo, ou falar para várias pessoas, você precisa fazer as pazes com o julgamento alheio, que é o que as pessoas pensam a seu respeito não diz quem você é. Exatamente. Porque pode chegar um monte de gente aqui e começar a dizer que eu sou desonesto. Eu sei que eu não sou. Então, o que as pessoas pensam não muda quem eu sou. Mas aí é autoconhecimento, né? Na veia, para você dar conta de suportar esse julgamento e não ir para o lugar da menos-valia, do não merecimento, da síndrome do impostor, seja lá o que for. E dentro dentro dessa jornada, dentro desse caminho, a gente precisa se colocar. E aí não é só se colocar, a gente precisa se colocar, aprender a defender a nossa posição. E defender a nossa posição não é ser turrão, não é ser Exato. teimoso, Não é não é brigar. brigar, não é ser agressivo, mas também defender seu ponto. Afinal de contas, né, se você está Posicionar, né? falando, você está se posicionando ali de uma determinada forma, mas também entender que as outras pessoas estão observando esse copo de um prisma diferente do seu. E tá tudo certo. E pode ser que no final aqui dessa conversa, a gente nem dê conta de dizer, né? De ter uma solução. Porque Ai, agora eu não sei, é tanta formação que eu não sei. Teve uma formação que falou assim, eu acho que foi na formação da Lego, que a facilitadora falou assim, o consenso não apoia o grupo. Porque o Maravilhoso consenso é excludente. Exato. Então, assim, se as pessoas falam, eu também acho, ela tá se anulando. Porque eu não penso igual, você não pensa igual. A gente não tem o mesmo repertório. A gente tem uma convergência de visões, de ideias, de olhar para o mundo que é maravilhoso. Mas também a gente sabe, porque a gente trabalha junto, quando a gente tem pontos de vista diferentes, é muito massa. Porque Exatamente. você aprende, você cresce, você troca, você fala, nossa, vocês estão falando um monte de coisa que eu não tinha pensado aqui. E o meu cérebro tentando processar a informação. Eu falo, cara, é mesmo. Eu não tinha olhado por esse ponto de vista, eu não tinha percebido isso. Nossa, eu nunca usei essa coisa do conectar desse jeito, né? Talvez eu não esteja sendo claro com as pessoas, assim, como, nossa, a gente vai ter que fazer essa fundação de uma forma mais clara aqui para poder construir qualquer caminho. Então, estar aberto, porque na sociedade, né, na economia da atenção, em que o tempo máximo que a gente fica assistindo um vídeo é 3 segundos, que é o tempo decisório do nosso cérebro para passar para cima ou passar para o lado, né, para julgar a qualidade de uma informação, isso é muito bizarro, porque a gente está muito raso, né? Não é vazio, é raso mesmo. Né, a gente não consegue se aprofundar, e se a gente não consegue se aprofundar com a informação que a gente está recebendo sozinho aqui, né, de forma passiva, imagina com o outro, que às vezes eu estou conversando com a pessoa passa a mão no cabelo, já me irrita, porque me irrita quem conversa passando a mão no cabelo, não é isso? E aí isso já me desconecta aqui da informação, deixa eu ouvir até o final. Mas fulano tem uma esposa que é chata, e aí eu não vou prestar atenção no que a pessoa tá falando por conta disso, porque na outra reunião a pessoa falou um negócio que não tinha nada a ver. Que bom que ela falou, né? Porque se ela falou, ela vai ser capaz de refletir sobre aquilo que ela falou. Porque se ela não falou, ela vai continuar pensando naquele negócio nada a ver o resto da vida e pensando, ninguém ouviu a minha ideia brilhante. Então tem muita informação por trás, assim, né? Eu vou tomar uma água e deixar vocês irem arrematando. Eu tô meio surtado, gente. Tem um
Quando eu fiz um curso, aqui junto o povo que gosta de curso, né, de inovação e cultura da inovação, Aham. lá olhando para o Vale do Silício, traz muito esse ponto. O erro ou Obrigada. aquela colocação que parece muito nada a ver, ela geralmente é o ponto de partida para uma ideia brilhante que alguém vai contribuir. Então, o tempo todo estão incentivando que você fale aquilo que está na sua cabeça, Be stupid, né? isso, Uhum. sem muito filtro, justamente porque ali talvez tenha, pelo menos o grande início de uma É. ideia diferente. E nós não fazemos isso, ainda mais no ambiente corporativo. Se não está elaborado na nossa cabeça, a gente não faz. Ou se a pessoa falar alguma coisa que possa parecer boba ou simplista, quantas oportunidades ela teve de se expor para também ir treinando esse raciocínio nela mesma, né? Então, a gente corta isso. E aí, a gente escuta muito isso, né, Gui, quando a gente está fazendo o diagnóstico, que a pessoa fala assim, o líder enche o peito para falar assim, não, não, no meu time não tem conflitos. E aí, para ele, conflito é não ter divergência. E aí a gente vive naquele lugar da harmonia artificial, onde tá todo mundo concordando com todo mundo, na frente ali, todo mundo. A hora que vai embora, vira para o lado e começa a falar: gente, vocês viram a reunião de hoje? É. E ninguém tem postura para se expor, porque não há esse lugar de exposição. Quando o líder também ele só quer acertar e ele não entra nesse lugar do tipo, errei, aqui não deu certo, vamos voltar para esse caminho. Ele não dá o exemplo para o time. Então, mais uma vez, a gente fica nessa coisa de tentar ser perfeito, de tentar falar o que tem que ser dito, e aí acabou a espontaneidade, acabou o que é mais interessante nessa troca, nessa construção da solução em conjunto, que é traz o que está na sua cabeça, essa loucura pode ser que vire alguma coisa interessante, É. mas E não aí eu acho sai. que a cultura, ela entra muito forte nesse espaço, né, Fê? Assim, da cultura que você está construindo dentro da sua empresa, porque beleza, aí a gente tem o lado aí do líder que está nesse processo, né, que precisa entender, conversar com Uhum, as pessoas, mas ele tem espaço para isso lá dentro, sabe? Às vezes eu fico pensando nisso. E como é que é a participação do RH? O RH é ativo, ele conduz, ele ajuda, assim, eu vejo um pouco uma carência, às vezes, uhum. nesse aspecto, sabe? Assim, de ter a cultura que permite e ter um suporte para o líder fazer isso, sabe? Isso. Eu passei por situações no mundo corporativo, vivi isso na pele, sabe? Uhum, De você ter um conflito, de você ter questões que precisam do líder ter um apoio e ele não receber nenhum. uhum. Porque o próprio gestor dele não tem condição de fazer e o RH Fica omisso fica nessa neutro. história, sabe? Então, eu acho que tem um contraponto aí, sabe? É. Que aí entra cultura, entra recursos humanos, eu acho. Isso. A cultura, quando a gente está fazendo o trabalho, eu gosto muito de colocar uma pergunta, que às vezes você vai vendo para onde vai se desenhando o desenho ali dos valores e tal. Você tem que perguntamos assim, né? A gente sempre faz essa pergunta. Você demitiria o seu melhor funcionário, aquele que entrega melhor resultado, por este comportamento? Porque senão é qualquer coisa menos valor, né? Porque, não, exemplo, a transparência é um super valor para gente. Ok, você demitiria o seu melhor colaborador por falta de transparência? Não, mas ele é o que É uma melhor boa. entrega resultado. Tá bom, ok, pode ser outra coisa, mas não, a gente não pode chamar isso de valor. Por quê? Porque as pessoas percebem aquilo que a gente fala, né? Que está na parede ou aquilo que realmente faz viver a realidade. Exato. E aí não é só o RH, mas os outros líderes têm a mesma conduta. Eu falo que não tem coisa mais triste também quando você entra numa organização, como a gente entra ali de Uhum. ouvinte, escuta assim, bom é o líder da área tal. É. Ai, aquele, a hora que eu não dei sorte, aquele é um bom líder. Então não adianta um líder carregar uma bandeira, né, dos valores, daquela cultura, se a empresa não está com aquilo realmente formatado. Nós deixamos um espaço para ter um valor que pode ser aquele que ainda não está formatado, mas que vai ser Uhum. trabalhado, mas ele precisa ser trabalhado para que realmente vire um valor. Senão é só uma grande vontade e não vai para frente. Então, tem que ter perguntas assim, porque Uhum. senão todo mundo vai direto na inovação, na eficiência, É. e na verdade faz, né? A gente às vezes dá foco em resultado. Beleza, qual é o ritual que você tem sobre foco em resultado? Os colaboradores acompanham a meta?
Imagina, você acha que todo mundo aqui tem condições de ler uma meta? Então, a gente pode ser tudo, menos uma empresa focada em resultado. Então, também ter essa clareza, sabe, Rê? E aí, todos viram guardiões, os pares, o Exato. RH, todo mundo tem que virar guardião dessa cultura. Não só, também, aí vou falar só o RH, porque às vezes a gente fala assim, esse é o programa do RH. Não é um Não programa, ele não mesmo. vai para frente se não estiver É, realmente presente no dia a dia. é mesmo. Tem um trem muito. Ficou pensando Não, aí. é porque assim, vocês vão falando e eu vou passando por todas as empresas, né? As centenas, sei lá, dezenas de organizações que a gente passa, que a gente conversa, que a gente diagnostica. E aí eu fico refletindo muito sobre isso, assim. Essa coisa do não ter modelo tem várias coisas, né? Então, vocês trouxeram alguns pontos e eu fiquei pensando assim, não lembro qual de vocês duas, já fiz 40, eu não lembro qual de vocês duas que falou assim, dessa coisa do juiz, Fernanda, né, que falou do líder que era o juiz, o tá certo, tá errado e tal. E as gerações pré-anos 2000, elas vêm com esse conceito muito claro. Muitas vezes, não sei se acontece com vocês no dia a dia da facilitação, que é assim, a pessoa vai falar um negócio, ela fala, eu não sei se tá certo, que é um movimento de buscar validação, né? E o meu ponto é sempre assim, para mim não é importante se tá certo ou tá errado, é importante se tá funcionando para você, beleza, não tá funcionando para você, vamos olhar um outro caminho. Você quer pensar junto aqui numa outra alternativa, vamos abrir isso daqui, vamos discutir e tal. Mas esse movimento fica parecendo que existem formatos que se encaixam. Eu consigo comprar um formato de planejamento estratégico, um formato de cultura, um formato de treinamento de liderança, um treinamento um formato de treinamento comercial, por exemplo, e aquilo ali vai se encaixar. Então, metodologia XYZ de encantar os clientes. Calma. Respira. É maravilhoso, né? O jeito Disney Você de ama, encantar né? o cliente. Você ama, né? Você ama, né? Porque a Renata disse que no meu nome tinha que ter a palavra assertividade, porque eu não dou conta. Porque assim, é você tentando comprar uma fórmula que não vai funcionar. Por quê? Porque você tem a sua cultura. A cultura você pode nunca ter trabalhado, mas ela tá aí. Ela acontece todo dia. Ela pode ser terrível, ela pode ser danosa para o seu negócio. Ou ela pode estar levando o seu negócio para o céu, mas ela existe, ela tá aí. E aí, assim, o seu cliente, o jeito que o seu cliente se comporta na hora que ele vai comprar de você é diferente de quando ele vai na padaria, é diferente de quando ele vai no shopping. Então, você precisa entender, eu preciso pensar como que eu melhoro a experiência do meu cliente, deixa eu entender quem é esse cliente aqui, no meu balcão, no meu telefone, na minha rede social. Qual que é o perfil do meu produto, do meu serviço? Quem são as pessoas que estão aqui que vão cuidar dessa experiência? Porque senão você contrata um modelo ou compra um modelo que você não dá conta de sustentar, porque a cultura mata qualquer modelo e porque não necessariamente porque ele é sucedido na empresa A, B ou C, ele vai ser bem sucedido na sua também. É por isso que essa coisa da customização tá tão em alta, né? Porque uma coisa é você entrar numa loja e comprar uma roupa, outra coisa é um alfaiate fazer essa roupa com as suas medidas, não tem discussão. Então, a grande... para mim, o grande ponto, assim, quando a gente começa a olhar para esses modelos, porque, gente, é tanta informação. Tem uns dias, vocês têm vontade de desligar todas as chaves, assim, e falar, não conversa comigo por uma semana pra eu gostar de você, mas é falar pra todo mundo, até pra mim, sabe? Fico mandando mensagem pra vocês, mas é isso, assim, eu preciso de um pouco de paz e sossego, porque a gente tá recebendo tanta informação e a gente fica meio maluco com essas coisas, e a gente começa a acreditar numas promessas, assim. Tem promessas que são muito boas, né? Tem promessas, nossa, tem promessas que são maravilhosas, mas a vida real é um pouco diferente. Então eu gosto muito dessa fala da Rê, né, do amassar o barro ali. Você tem que, vai fazer isso com a sua equipe, vai construir, eu trabalho muito com times comerciais, né, então às vezes a gente vai falar sobre isso, o cliente sempre pede desconto, beleza, mas qual o perfil desse cliente? Um cliente classe A, classe B, então o problema dele é dinheiro? Não. Então, às vezes, ele pede desconto só porque ele é parente turco, né? E negociar faz parte do jogo. Minas Gerais é assim, né? Mineiro negocia tudo, tá tudo certo. Faz parte da cultura. É quase uma falta de educação você não negociar.
A pessoa vira e fala assim, ai, parcela de mais 2 vezes aí só pra falar que eu consegui alguma coisa. Eu nem preciso, mas só pra falar que eu ganhei alguma coisa aqui na negociação. Então é isso, é muito de perfil. E entender isso faz com que a gente tenha mais humanidade para olhar para os negócios e para as pessoas que estão dentro dos negócios, né? Então, assim, aí, gente, eu sempre falo, né? Sabedoria de mãe e sabedoria de vó, né? Você não é todo mundo, a sua empresa não é toda empresa, o Isso seu é colaborador não é todo É. mundo. Então, eu vou ter que entender. E aí, se você tem um time de 10 pessoas, cada um vai precisar de uma. Eu sou o 7º filho, então eu aprendi isso dentro de casa, né? Eu aprendi isso dentro de casa, porque era cada um de um jeito. E aí é isso. Você vai ter que lidar com cada um de um jeito. Ah, não quero lidar com cada um de um jeito. Levanta dessa cadeira de liderança e vai embora desse lugar, pelo amor de Deus, para de atrapalhar a vida dessas 10 pessoas. E tá tudo bem, né? Exatamente. Tudo bem. Vai, levanta e vai. Você não precisa querer ser líder, né? Você não tá ajudando ninguém, para. Você não tá se ajudando, porque as pessoas estão te odiando, você tá transformando esse lugar num horror, e você também não tá apoiando as pessoas, né, que estão indo para esse lugar para sofrer. E aí sim, talvez elas estejam lá ainda só por conta do dinheiro, né, mas que também não vai sustentá-las nesse lugar por muito tempo. Por quê? Porque tá todo mundo desesperado por conta de colaborador hoje no Brasil, né? E aí vou aproveitar o gancho, não tenho como aproveitar, né? Aí a história do chama o RH numa situação dessa, chama o RH contrata um treinamento, né? Aquela coisa assim, para o meu time. Porque meu time não está entregando. Aí você não consegue fazer o diagnóstico com o líder, ou ele diz assim, não, mas o que vocês têm aí? O que vocês já fazem, né? Às vezes vem porque daí bate aquela urgência. Precisamos resolver, mas não vai resolver na urgência. A gente precisa primeiro ir mais profundamente. E se o líder não estiver junto, esquece. O desenvolvimento não acontece. E às vezes ele até sabe, né? Não, é comunicação que meu time tá precisando. Eles não estão entregando comunicação. Só que aí, na hora que você vai investigar melhor, tá longe. Não tem nada a ver com comunicação. Tem como alinhar, delegar. Entendeu? Então, assim, por isso que eu realmente acho que o LND foi um grande acerto, assim. Porque aí a gente consegue tirar essa primeira mensagem. É isso que o meu time precisa. E investigar, entender, ouvir do time o que é que ele tá precisando, né? Porque, enfim, às vezes... Então, eu vou trazer uma conversa de bastidor. Eu não sei se eu contei pra vocês. A gente recebeu uma demanda de uma empresa com milhares de colaboradores. Mais de 1.000 colaboradores. E era uma demanda para desenvolver um time de 150 analistas. E aí a gente foi com a área de educação corporativa e tal. Quando eles trouxeram a demanda, a primeira coisa que a gente falou foi: o que vocês querem? A gente quer desenvolver soft skills. Tendência, né? Tendência. Então tá, vamos desenvolver soft skills. Eu falei, maravilhoso. A gente consegue conversar com a liderança para ouvir um pouco o que eles estão enfrentando de desafios e tal, porque eram analistas de várias áreas diferentes. Não. A gente consegue rodar um formulário para a gente poder ouvir um pouco dessas pessoas? O que elas estão enfrentando de dificuldade, de desafio no dia a dia? Não. A gente consegue rodar um formulário com as lideranças, já que a gente não consegue conversar para poder entender? Não, eu preciso dessa proposta para daqui a 3 dias. É a história de novo da fórmula mágica, né? Do milagre. E aí é isso, assim, que você tá com uma dor nas costas. Qualquer remédio não serve. E aí a história, a gente fala muito sobre sintoma e causa, né? Então, assim, você pode tomar um analgésico que ele vai mascarar a dor. Dá uma melhoradinha ali naquele momento. Mas ele não vai te dizer, ele não vai resolver a causa da dor, que pode ser 1000, eu não vou nem me arriscar a falar, porque eu não entendo nada de área da saúde, gente, eu não sei nem onde fica a vesícula. Aí, o que acontece? Eu fico pensando muito nisso, assim, não tem como a gente dar uma solução para algo que eu não me aprofundei, né? Não tem, é até desrespeitoso, assim. Por quê? E tem um negócio muito doido que aí você fala assim, as pessoas não gostam de aprender.
Gente, dá um negócio pra você fazer que não te interessa, Uhum. que não é uma coisa que seja prazerosa, que faça sentido pra você. Porque aí a gente vai muito pra esse movimento hoje do sentido, né? As pessoas Uhum. estão procurando sentido. Ah, eu quero, né, o tal do propósito, né? Que eu sempre brinco Uhum. muito, essa coisa do, encontrei meu propósito, os anjos, né? É, Ali vibram. é. Não, é isso. Qual que é o propósito do meu trabalho? Tô aqui pra quê? Eu tô aqui pra garantir o quê? Qual que é o meu papel aqui? Como é que eu posso contribuir? Para onde que a gente está indo? Né? Como é que a gente deixa a nossa marca aqui? Um dia, eu fico olhando muito para isso, assim. Um dia eu tava chegando de uma viagem maluca que a gente fez para Recife para fazer uma entrega, e aí uma das pessoas do nosso time virou para mim e falou assim: eu só faço esse negócio louco porque eu acredito muito no que a gente faz. Uhum. Porque muitas vezes, quando você tá sem força ali, né? Quando você já foi a última gota, mas você ainda precisa andar mais um pouquinho para terminar a entrega, de onde que você vai tirar a energia? Do Uhum. sentido, do Do significado, sentido. né? É O aquela porquê. frase clássica, né? Mas É. que a gente não pode esquecer, quem tem um porquê enfrenta qualquer como, né? Então é Mas ela é Exatamente. isso, né? muito real Ela é mesmo. muito real, exatamente. Exatamente. E aí, assim, bom, né? E, gente, isso foi, assim, um começo sobre problematização de liderança. E na semana passada a gente foi para as redes sociais para poder pedir para as pessoas trazerem algumas, né? Algumas Questões. questões, algumas dicas e tal. Então, eu não sei se talvez a gente. Eu vou trazer, eu acho que eu vou trazer todas as perguntas e aí a gente, do assunto aqui, liderança, e talvez a gente criar um caminho, Uhum. pode Tá, ser, que faça Pode. sentido, assim, de pode. liderança e tal. Então chegou, né? Resumindo aqui as perguntas. Quais dicas você dá para um líder manter a equipe engajada? Hum. Quais características não podem faltar em um líder? Princípios para retenção de Oh. talentos. Liderança feminina. Vou resumir aqui. Tá. Liderança feminina. Então, engajamento, o Não que que não pode pode faltar faltar no no líder? Eu vou começar por essa. Acho que Tá. o que não pode faltar num líder é coragem. Coragem para se desconstruir. Tudo isso que a gente trouxe aqui. Eu preciso me conhecer, né? Coragem de ser Autoconhecimento. perfeita, né? Isso. Da Brené. Brené. Sair desse lugar, né, que a Brené traz, né? Entra para a arena, deixa a exposição acontecer. E aí você mostra o seu lugar de autenticidade. Então, ela traz isso na Coragem de Ser Imperfeito. Como é que a gente se torna autêntico? Pessoas querem pessoas reais. E não o líder perfeito. As pessoas... isso é maluco do ser humano, porque a gente busca conexão mostrando uma perfeição que é ilusória, e aí a gente não se conecta. E aí a gente não entra na autenticidade para não expor alguma coisa com medo de não fazer parte. E a gente só consegue fazer parte efetivamente a partir do momento em que você se conecta com a pessoa, Uhum. mostrando. Exato, né? Nós somos humanos aqui. Sim. Hoje, no almoço, eu estava conversando com uma colaboradora, e aí foi isso. Aí ela estava comentando uma questão da vida pessoal. Eu virei e falei assim: eu passo pelo mesmo problema. Imagina, você não passa por um problema como esse. Eu falei: passo pelo mesmo problema. Ela ficou com o olho brilhando. Chocada. Porque é isso, gente. Não somos nada diferente dos outros. A gente está ali e tem as dores, tem os medos, tem a loucura dessa mudança do mundo hoje. Então a gente precisa aprender. Todo mundo está aqui para aprender. Então eu colocaria coragem. Acho que traz muita coisa. A primeira coisa que vem é faça mais alinhamentos, né? Dê espaço para o time. Mas tudo isso vem antes se você não conseguir estar mais fortalecido. Só para amarrar aqui, Rei, e te dou a palavra que mas você falou, quando você falou, vou começar por essa pergunta, você falou coragem, a primeira coisa que eu pensei foi autenticidade. Você trouxe na Isso. sua Falou depois. fala, Uhum. né, que é essa coisa do não tem nada mais valioso do que alguém que é de verdade, Exatamente. né? Então, assim, é de verdade, poxa, Rei, eu esqueci mesmo, me desculpa, Uhum. Isso eu sabe? não sei, Isso eu preciso não, de ajuda. é isso, assim, eu acho que a gente, ai,
eu não sou saudosista, assim, eu tô super no hype, assim, da inteligência artificial, das tecnologias e uso e tudo mais, mas também nesse olhar muito de que a gente precisa se conectar com gente de verdade. Uhum. Não tem nada melhor do que Uhum. você poder sentar na mesa, né? E por isso eu acho que tô tão feliz de estar com vocês aqui, que assim, de sentar na mesa e ser de verdade, é isso Sim. aqui, Uhum. né? Não tem mistério, não tem, né? Acho que toda vez que a gente vai fazer reunião é bastidores aqui para as pessoas, né? E eu falei, eu já vou te dar a palavra e tô meia hora. Você não, mas que assim, a gente vai fazer uma reunião, às vezes a reunião é de 1 hora, 20, 30, às vezes 35 minutos a gente tá falando assim, como é que você tá? Como é que Isso. estão as coisas aí, né? E a vida, e os relacionamentos, e a saúde, e as pessoas. E a gente fica muito nisso, e aí na hora que a gente vai pro alinhamento, pá, 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 matou e segue a vida. Mas por quê? Porque existe esse desejo genuíno de se conectar com as pessoas, de mostrar para as pessoas que elas são importantes pra gente, né? Para além do resultado, para além da entrega, Uhum. para além do projeto, para além do cliente. Esse é um movimento muito importante. Então você trouxe uns pontos aí bem bons, bem bons. Não, eu Soma acho aí. que é isso, assim, eu concordo que a base, se você for olhar, é essa coragem mesmo, porque eu ia falar para você se abrir, que eu acho que um líder ele precisa estar aberto Uhum. a tudo, aberto à mudança, aberto a ouvir, mas aí acho que para ele ter essa abertura, eu acho que precisa de coragem mesmo, né? E para a gente criar, e entrando um pouquinho até na teoria, vamos dizer, que é a base, né? Que é a Uhum. confiança. A Exato. base da equipe que funciona é aquela que tem confiança. Para ela ter confiança, ela precisa ter espaço para se mostrar vulnerável, para falar que ela não sabe, para pedir ajuda, né? Precisa então de ter coragem Uhum. do ser imperfeito, enfim. Que aí com isso a gente pode discutir. Porque vai ser saudável, não é uma Discordar. discussão, a gente não precisa estar sempre concordando, mas aí a discussão, o discordar vai gerar uma discussão positiva, né? E aí quando discorda, e aí você gera engajamento, aí você gera um time que está comprometido com aquilo, porque ali existe espaço para troca, né? E aí, então existe o comprometimento e aí existe a entrega depois, né? Então eu acho que aí até casa com o engajamento, Uhum. Exato. Eu né? ia falar Isso isso. daí. Se a gente for responder o que retém também, as pessoas se desligam pelos líderes. Elas pedem demissão do seu líder e não da empresa. Então, se a gente olhar a coragem do líder, que engloba tudo isso que a gente falou, talvez já responda essa pergunta, né, do que retém. Gente, o que retém é o líder ser um líder de carne e osso. E aí depois a gente vai falar dos processos, alinhar, dar feedback, enfim. Mas primeiro ele precisa estar aberto, criar esse ambiente de confiança, de segurança psicológica. Um outro tema que vem muito forte, justamente porque as pessoas se sentem uma pressão muito grande de estar nesse lugar da perfeição. Então, se a gente trabalhar essa liderança com mais humanidade, a gente vai conseguir engajar as pessoas. As pessoas mudam de endereço, mudam de liderança. Então, tem vários cases aí de grandes marcas, que é o sonho de consumo de muita gente, chega lá e vai embora, porque o líder é completamente diferente. E aí é a história. Aí esse líder, ele é o guardião dos valores, seja de forma positiva ou não. Então, se ele não encontra nas atitudes do líder aquilo que ele acreditava que aquela empresa era, ele vai embora na hora. É. E não volta mais. Então, volta para o líder aí, trazer essa É. responsabilidade. Tem um negócio muito doido, né? Porque vocês falam tudo isso e eu pensando, né? Coragem pra tanta coisa, né? É. Porque é Nossa. coragem pra sentir, coragem pra ser Uhum, de verdade, né? Coragem pra se olhar, que uhum, muitas vezes é isso, assim, alguns momentos muito emblemáticos assim da minha carreira, eu olhei pra algumas coisas e entendi algumas armadilhas assim uhum. eu tinha criado baseado nas minhas crenças, assim. Tem um episódio, eu comentei sobre isso ontem ou hoje com alguém. Que é, um dia um colaborador meu, ele chegava, ele era um coordenador, e aí ele chegava, falava, eu tô com essa situação, eu faço isso, eu tô com essa situação, faz aquilo e tal. Sei lá, 2008, 2009. E aí, um dia ele virou pra mim e falou assim, nossa, eu quero que você... Vou começar a trazer meus problemas pessoais, porque você é Olha. ótimo pra resolver os problemas.
Já E tomou uma aí. E toda vez que ele saía da minha sala, o meu ego dizia pra mim, tu é foda. Delícia. Tu é É, foda. ué. Olha lá, Mais ele um. precisa de Eu mim. sou muito bom, né? Ele precisa de mim, né? Confetes, palmas, aplausos e tal. Loucura. E aí, nesse dia, eu olhei e falei... Na época não existia essa expressão brilhante, que é algo errado não está certo, né? Eu olhei e falei, nossa, não tá me cheirando bem, eu preciso olhar pra isso. Uhum. E aí, quando você falou de coragem, né? A Rê veio aí arrematando. É isso, assim, coragem pra estar presente, né? Uhum. Porque a gente tá desconectado o tempo inteiro, né? Pode falar que eu tô te ouvindo e você tá olhando pra tela e não tá ouvindo as pessoas. Ou você não tá refletindo, porque você tá reativo, que também foi uma coisa que você trouxe, né? Então, essa coragem pra... Tá, eu vou estar presente aqui. O que que essa pessoa quis me dizer? Eu não entendi. Uhum. O que que você tá tentando me dizer? E você ter coragem pra se aprofundar ali até chegar num lugar, né? Aí tem, bom, 1000 recursos, né? Porque comunicação não violenta, quando Uhum. fala, né? Toda necessidade, Todo toda comportamento, queixa, né? Todo tem uma comportamento necessidade agressivo por tem trás. uma necessidade por trás. E aí esse olhar também, o que que essa pessoa tá tentando me dizer? Uhum. O que que a ausência dessa pessoa, ou a falta de presença dessa pessoa, ou a falta de energia dessa pessoa, o silêncio dessa pessoa, o que que isso está querendo me dizer? O que que esse trabalho que não foi executado que com primor, com Uhum. atenção, com amor, o que que ele está querendo me dizer? Né? Ah, E ter a coragem ali de mergulhar nesse viés. Nossa, gente, coragem não vende na farmácia, tá? Gostaríamos sim, Poderia, todavia mas... não. É isso Ai, a mesmo. cabeça aqui. É. E aí a gente vai olhar para outras coisas que vocês falaram de engajamento e tal. E aí eu fico sempre pensando, falo, gente, tá, vamos lá, né? As pessoas precisam, primeiro, elas precisam ter clareza, né? Clareza. Precisa ter, tudo vai voltar pra coragem, não tem jeito. É. Fernanda acabou com a nossa raça, mas enfim, mentira, brilhou. Mas é isso, assim, eu preciso ter clareza, eu sou importante aqui porque eu tô fazendo o que aqui, que aí vai trazer O pertencimento, que né? esperam de mim? Isso. Aí traz a responsabilidade, pertencimento. E aí, quando eu gero essas coisas, eu preciso dar um espaço para autonomia, um negócio baita desafiador aí, né? Controladores, Super. Então... Deixar o outro fazer de uma forma que não seria que você faria, mas não significa que não vai ficar bom, né? Então, você fala, poxa, como lidar com isso? E gerar o processo de desenvolvimento, né? Porque quando a gente fala, né, a confiança, né, que é base, vem do se importar com as pessoas. Quando eu me importo com a pessoa, eu quero que ela melhore. Quando ela sabe que eu quero que ela melhore, ela não vai levar meu feedback pro lado negativo. Porque ela sabe que a gente tá tendo uma conversa ali para ela melhorar, para ela se desenvolver, para ela crescer. É um negócio muito doido. E tem gente que não gosta de liderar. Eu aqui, pupila dilatada, feliz da vida, pensando que legal que é esse movimento, né? E a história do legado, do que vai ficando ali na vida das pessoas, do que, né, as pessoas não esquecem como a gente fez elas se sentirem ali naquele processo em que às vezes ela estava começando, né? Isso é que faz também o nosso propósito, né, enquanto facilitador, assim, porque eu adoro aquilo que você falou, a gente quer mais, né, quando a gente consegue isso. Chega no final de uma trilha, você olha para a pessoa e ele traz, aí você fala assim, em vez dele falar da melhora da liderança dele, ele fala assim, eu me tornei uma pessoa melhor. É isso aí pra mim. Não é? Assim, é emocionante, porque ele entendeu que ele precisa ser melhor para todo o resto acontecer. Então, nossa, e isso é o que me move, que faz falar, nossa, de alguma maneira eu contribuí por uma pontinha ali, ele conseguir sair daquele lugar e ir para o outro. Porque ele traz, né? As pessoas trazem, não sou melhor só na minha liderança, eu sou melhor em casa, eu sou melhor como pai, eu sou melhor como filho, enfim, sou uma pessoa diferente. E aí, Então, essa é a beleza da liderança, eu acho, né? A gente que ama se desenvolver, perceber que é um caminho de desenvolvimento pessoal primeiro, para daí desenvolver a liderança. Exatamente. E aí eu acho que volta até na outra pergunta, né? Isso tudo combina com a retenção, né? Isso faz com que as pessoas queiram ficar, porque a gente já sabe, todo mundo aqui já sabe que não é o dinheiro, né? Que faz, não é só o salário e os benefícios que fazem alguém trabalhar. A gente falou isso até no início.
né? Então, quando eu tenho o senso de pertencimento, quando eu tenho clareza do que eu estou fazendo aqui, quais são as expectativas, quando eu tenho autonomia para fazer as coisas, quando eu sou ouvido e quando eu sou desenvolvido, a minha vontade de ficar vem. Aportar, né? Exato, né? Então, assim, é isso, né? A gente é ser humano, integral, tem todos os lados. Então, acho que quando você começa a olhar para isso, não só para o salário, né? Aí você começa a manter as pessoas próximas a você, né? E aí pode parecer que a gente não estava olhando para o resultado. Uhum. E eu sempre gosto de dizer que, assim, na DRE, né, o resultado ele não vem na última linha por acaso, porque ele é uma consequência de tudo que Tudo foi é. construído antes. Então, assim, o grande problema é quando a gente traz o resultado para frente. Não é só das pessoas, é para frente da comunicação, da conversa difícil, do alinhamento, do trazer as pessoas para problematizar junto. Que a Uhum. gente vai ter que, às vezes, trazer isso, né? Bota o elefante em cima da mesa e fala, então, é isso aí, gente, e aí? O que vocês estão vendo? Né? Como é que a gente vai trabalhar isso? Como é que a gente vai melhorar isso? Então, fazer esse movimento também vai fazer a diferença para que a gente perceba que lá o resultado não está acontecendo. O resultado não aconteceu é um sintoma, não é uma Exatamente. causa. Isso. Então, a causa a gente vai ter que caminhar um Exatamente. pouco antes para poder olhar para isso. E é louco, né? Porque aí a gente vai para um lugar, porque vocês falaram da coragem, da abertura e tal, e a gente vai para esse lugar do adapta, Uhum. ajusta, né? Para fazer as pazes com o erro errei, ajusta, melhor, Uhum. acertei um pouquinho, melhora um Boa. pouquinho, Uhum. né? Vai dando um passo e tal, né? Um bastidor, eu não sei se a Fernanda sabe, a Renata foi minha professora de produtividade, Ai, né? olha isso, só. gente. Eu conheci ela, aliás, né? Assim, né? É muito Foi muito engraçado, porque legal. eu É. conheci esses dois seres humanos, eu tentando melhorar como ser humano, né? Porque a Fernanda foi Verdade. fazendo uma formação de teoria online no meio da pandemia e a Renata foi fazendo, né, um curso de produtividade e alta performance. E eu me lembro muito do movimento, eu tenho pavor de altura, né? Apesar de ser o louco do bungee jump, do paraquedas, Balão. do balão, de tudo, né? Mas eu tenho pavor de altura. E aí, o desafio final era uma parede de É escalada. maravilhoso. Ai, olha. E acho que era, sei lá, 12 metros, 16 metros o negócio. E eu olhava para aquilo com todo o equipamento. Eu ia perguntar, mas é porque aí tinha, teve do vendado você... Não, eu estou chegando lá, senhora. então Estou chegando tá, lá. empolguei. Spoilers. E aí você coloca todos aqueles equipamentos de segurança, capacete, não sei o que, tal, 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 tal. E aí chegou uma hora, o desafio final era vendado. Minha nossa. E eu me lembro que a Renata chegou no meu ouvido, minha professora, né? Chegou no meu ouvido e falou assim: foca só no próximo passo. Olha. Não se preocupa com a altura. Você lembra disso? Lembro. Eu até arrepio. Não se preocupa com a altura. Foca só no próximo passo, no próximo pé ou na próxima garra que você vai segurar e segue. E eu não sei explicar, porque eu muitas vezes, né, é tão doido, nunca falei isso pra ela, é tão doido que tem dias na minha vida que assim, sabe quando parece que o mundo tá caindo em cima de você, aquele monte de coisa, o cliente, sem mensagens no WhatsApp, aquela loucura toda e tal, e parece que eu escuto ela falando no meu ouvido assim, foca no Bonitinho. próximo passo. Passo de cada É vez. isso, o que eu vou fazer agora? Uhum. Né? O que eu dou conta de fazer agora? Porque eu também tenho convidado muito, muito na facilitação as pessoas a aceitarem que a gente não vai dar conta de tudo. Sim. E assim, toda vez que eu falo pra alguém, eu falo pra mim mesmo, sabe? Assim, Aham. você não vai dar conta de Deixa tudo. também incorporar. É, É. isso, assim, você não vai dar conta de tudo. Às vezes você precisa de 1 hora a mais de sono. É. Uhum. Às vezes você precisa desligar de tudo e falar assim, às vezes você precisa de uma barra de chocolate. Às vezes é uma garrafa de vinho que vai É uma resolver pausa. ali, né? Gente, uma garrafa não, é só uma taça que eu quis dizer, tá? Desculpa. É isso mesmo. Louco, né? É. Louco, tem muita informação. Acho que, bom,
se deixar, A Teríamos gente mais. fica. a gente vai embora ali. Acho que o Gabriel tá pensando como é que eu vou editar tudo Não, isso, que porque eu vou são mil Como é que eu vou coisas. fazer esses três irem embora, né? Ele já tá pulando ali na cadeira que a gente não termina. Ai, mas eu queria então aqui pra gente já caminhar pro final, galera, pedir pra vocês duas assim, tá, olhando pra frente, assim, o que que vocês entendem que é esse percurso aí da liderança e da gestão, assim, né? Óbvio, a gente falou o tempo inteiro que não tem receita mágica, né? Que cada lugar é um lugar, cada time é um time, cada pessoa é uma pessoa, mas assim, o que que é caminho, assim, que vocês percebem para a liderança, assim, pro que está acontecendo, para esse mundo muito veloz, para essa doideira que a gente está vivendo? O que que vocês estão entendendo que vai ser um caminho saudável, assim? Quem quiser trilhar um caminho saudável, assim, o que que é, talvez, dá a ponta do seu novelo aí para essas pessoas? Um pouco, talvez, aí, um spoiler do que vocês estão falando nos grupos, eh, nas organizações. Você Essa pergunta. foi profundo aqui. Parou ímpar, né? Engasguei aqui. Não é fórmula mágica, mas é para vocês pensarem assim, como é que vocês estão falando? A pessoa chega muito apavorada, ai, é demanda, é estresse, eu não consigo contratar, é a produção que não anda, é tudo. O que que vocês estão falando para as pessoas, assim, de direcionamento? Porque o mundo não vai andar mais devagar, né, gente? Pelo contrário, é no acelerador ladeira abaixo. Eu vejo assim, a gente Uhum. precisa também focar na solução. Eu acho que isso é tudo muito novo, é tudo muito grande. Então, assim, precisa olhar, ok, tá, o que que isso me apoia? Onde está a solução disso? O que que aqui eu não tenho controle, então vou precisar me reorganizar. Ter um pouco mais desse olhar, que é um pouco do próximo passo. O que que tá grande demais, como é que eu fatio um pouco isso e como é que eu olho para a solução? Porque muitas vezes tem uma solução que é o ponto de alavanca para as outras. Isso te dá um pouquinho mais de tranquilidade, de calma, assim, de falar, ok, né? Se eu mexer nesse primeiro, porque a gente não vai conseguir equilibrar tudo ao mesmo tempo, se eu mexer nisso aqui primeiro, isso já me alavanca nesse outro ponto também. E em segundo, acho que é um pouco de tudo que a gente trouxe aqui, é você também não perder a sua conexão com a sua essência, os seus valores, com as suas pausas, com o que te faz bem, né? Se são os pets, se são Uhum. os filhos em casa, enfim, o que que te faz bem, o que que te conecta também, porque é isso, a gente está sendo atropelado. Acho que essa é uma sensação muito natural dessa velocidade do momento. Então eu iria para solução e solução de alavanca e também conexão, pausa, momentos para também aliviar um pouco, deixar baixar um pouco a poeira, assim, porque a gente é exigido numa velocidade muito alta, Cruel às vezes, né? e acaba sendo cruel mesmo, e a vida, né, a gente que chega nos 40 percebe isso, também precisa ser vivida, né? A gente também precisa aproveitar toda essa jornada. Né? Uhum. Acho que tem coisas boas acontecendo, tem muita facilidade vindo também para a nossa vida com a inteligência artificial. Então, como é que eu aproveito isso ao meu favor e não olho só a parte que falta? A gente às vezes está sempre olhando para aquilo que falta e, né, um tapinha nas costas, caramba, eu progredi, olha, eu já Uhum. cheguei até Caminhei. aqui, estou caminhando. Então, acho que isso é bem importante. Eu diria uma coisa que você sempre fala pra mim nas nossas reuniões, que eu chego, né, trazendo contando, atualizando, né, tudo. Aí ele vira pra mim, Fê, e fala assim: respira. Então eu acho que a primeira coisa que eu iria dizer é: tá caótico mesmo. A velocidade de informação tá gigante, é exponencial. Hoje tô falando é uma coisa, amanhã já é outra. 59 novas inteligências artificiais surgindo, e aí o que eu estava estudando ontem já não vale mais. Então, a primeira coisa que eu diria é: respira, conecta com o que é que faz sentido com você, com a sua liderança, com o seu time, para você conseguir fazer
as escolhas conscientes que eu acho, sabe? Porque uma coisa tem me incomodado muito essa superficialidade das coisas, né? Então, beleza, essa velocidade de informação, tudo mudando muito rápido, mas ao mesmo tempo tudo muito superficial. E aí, nessa ânsia de querer, né, fazer tudo, pegar tudo, aprender tudo, você não se aprofunda em nada. Então, eu diria, respira, volta para dentro, entende o que você está vivendo, qual que é a ponta lá, onde que você quer chegar, para você ir dando os passos certos. E estudando as coisas certas, se aprofundando onde você precisa se aprofundar, sabe? Eu acho que seria isso, entende? E eu gosto muito do que você fala, Fê, de um passo de cada vez ali, que é o que eu falo, presta atenção só no próximo passo, porque hoje a gente fica muito refém do grande finale, assim, né? É ser aquele líder, é conseguir aquele resultado. E aí eu me perco nisso e não vivo o dia a dia. Um passo depois do outro, um passo depois do outro. E aí você se perde e não faz nada. E aí Né? entra até uma questão que eu acho que é por isso eu acho que super... respira, é importante. Total, que complementa tudo que você falando me veio, faz o básico bem feito. A gente fica tão perdido que a gente deixa de fazer o básico. Faz o básico bem feito, que é o primeiro ponto para daí você avançar no restante, né? Não, a gente vai só surtar com tanta coisa que a gente tem que fazer. É isso mesmo. Gente, eu amaria avançar com vocês, assim, até horas e horas, dias e dias, que o assunto não acaba, assim. Eu tenho certeza que o Tico essa noite vai cair exausto, assim, sabe? Enquanto o Teco já vai ter passado dessa forma melhor. Porque os dois trabalharam tanto aqui dentro da minha mente, de tantas coisas, e eu espero que você que também acompanhou esse podcast tenha aproveitado aí, tenha refletido, tenha insights, se puder deixar os comentários aqui, são sempre super bem-vindos para a gente poder melhorar para o próximo, né? Sem aqui a ilusão, pretensão ou arrogância de trazer verdades ou soluções mágicas e tudo mais, mas de te levar para um outro lugar de reflexão. Então, compartilha com a gente aí o que foi mais valioso. E acompanha que em breve a gente traz outros podcasts, outras reflexões, enfim, espero encontrar com vocês aqui nessa mesa de novo para a gente falar sobre outras coisas, porque ainda ficou yoga, aromaterapia, né? Como liderar 2 bebês de 2 anos, como doutrinar 5 cachorros, enfim, ficou um monte de coisa. Obrigado de verdade, amei estar com vocês aqui, que presente, nem vi a hora passar. Queria mais, obrigada pelo convite, obrigada, Fê, foi uma delícia estar aqui. Bom, trocar, já tô saindo aqui mundo. também com muitas coisas novas. Daqui a pouco surge alguma coisa nova. Amanhã, ele fala assim, o Tico e Teco vai dormir. Amanhã ele já tá falando, gente, pensei numa coisa. Ele não para. Exatamente. Ai, gente, tá vendo? Elas me conhecem mesmo. Obrigadão, gente. Obrigado a você que acompanhou até a final. Um abraço. Beijo. Até mais.